irmãs, com prazer que iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos desde então a presença mental de todos os irmãos que nos acompanham com os recursos divinos que Jesus tem nos promovido. Nos sentimos amparados, protegidos, porque nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde estivesse dois ou mais reunidos, ali Ele estaria. E nós, reunidos em pensamentos, em fraternidade de paz e de amor, é que nós nos encontramos com a doutrina de Jesus. Para iniciarmos as nossas tarefas, nesta noite do Evangelho no Lar, vamos iniciar com a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos interrogam Ele, pergunta: Senhor, nos ensina a orar. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. Nós pedimos a todos que estiverem nos acompanhando que deixem uma vasilha com água, um copo, para que a água seja efluviada ou fluidificada, para que possamos tomar o remédio ao final do nosso Evangelho no Lar. Nós vamos ler aqui do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz, no capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. No final deste capítulo, André Luiz interroga aos espíritos que o acompanham, dizendo a Alfredo. Ele estava encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer. André nos fala. E ele pergunta a Alfredo: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra? Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imagine que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Há dias, em missão desta natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol, na Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por aviões pesados de bombardeio. A perspectiva de destruição era assustadora. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que São Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam
os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo, em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Dentro destas explicações em que foram relatadas a André Luiz, observamos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não é o criador do mal, Ele é o gerenciador do mal. Nos afirma que todo o mal criado pelas mãos dos homens será destruído pelas mãos dos homens. Então Ele, na sua infinita misericórdia, permite com que as cobranças cheguem até nós através da misericórdia de Deus e da justiça divina. Quando é emitido o boleto na porta da nossa casa, jamais erra de endereço, porque a espiritualidade não erra. Isso é afirmado a André Luiz em nosso lar. Então é preciso que nós tenhamos um pouco mais de cautela com tudo que nós vivemos. Às vezes assusta o momento que estamos atravessando e sentimos que a situação que está ocorrendo no momento, muitos relatam que ainda não conseguiram alcançar o êxito, o que pretendiam alcançar na vida. E o que acontece então? Nós achamos não termos conseguido alcançar, é porque nós talvez não conseguimos ainda adquirir para nós uma casa muito confortada, um veículo de alto nível, viagens maravilhosas. Nós pensamos não ser assim, termos construído para nós. Mas e nós já construímos para os outros? Por isso nos relata aqui que a prece é a luz mais intensa no coração dos homens. Quando nós estivermos atravessando as situações mais difíceis, nós devemos orar, mas não em desespero. Devemos orar buscando a tranquilidade, a serenidade. Nada acontece em nossas vidas sem que Deus permite. Até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo afirmava para nós que Ele não podia curar se o necessitado não quisesse ser curado. Tinha que respeitar. Portanto, nós acompanhamos que André Luiz só é socorrido quando ele implora a misericórdia divina de Deus. A misericórdia para ele, várias vezes, ele procura esses momentos de vibrações positivas. E então, pelas necessidades que ele fez do seu momento. E assim, nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando nos fala da porta estreita. Os apóstolos interrogam nosso Senhor Jesus e dizem: Senhor, haverá os que se salvam? E ele responde: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Eu vos asseguro, vários procurarão por ela entrar e não poderão. O que é necessário que nós façamos em nossas vidas? Nós não podemos deixar com que o momento transitório é um efeito natural. Quantas situações que nós já atravessamos no planeta Terra, quantos momentos de perigos nós passamos sem que sejam enfermidades, quantas vezes nós abusamos da bebida, abusamos da alta velocidade no veículo, passamos noites acordadas em festas desnecessárias, e isso nós não contamos na vida, sem também pensar que é quase 1 bilhão de habitantes no planeta Terra, 1 bilhão.
que passam fome no planeta Terra. Passam fome, não têm o que comer, não têm o que beber. Quantos suicídios acontecem no planeta Terra? Nós sabemos que é uma taxa elevada. Quando nós observamos que há necessidade de mudanças, nossos corações sofrem porque nós vamos ter que passar pelo burilamento. Quando nós olharmos em um dedo, um anel com brilhantes, bonitos, nós não podemos esquecer que ele passou pela alforja em alta temperatura, aos moldes, sofreu todo o burilamento para que depois ele pudesse se destacar. Por isso nós não podemos perder o nosso tempo na terra. O momento é um momento que requer de nós muita paciência. Nós devemos orar, não podemos nos vender nos excessos de noticiários, porque nós sabemos também que existe um aumento muito grande no exagero de cuidado. Quando nós pensamos assim, que acima de nós existem as densas nuvens de magnetismo negativo, em que as nossas mentes podem estar ligadas, também as densas nuvens de magnetismo positivo que estão ali esperando o nosso convite para nos acalmar, para silenciarmos aquele nervoso, aquele medo talvez de morrer, de adoecer, porque o desencarne é um efeito natural. Todos nós um dia vamos passar por este caminho, nós não sabemos quando e nem de que forma será o desencarne, mas nós iremos desencarnar um dia. É preciso que um momento nosso, nós libertemos o máximo das pressões que nós ouvimos, desligar menos a televisão, as informações, nós termos o necessário, os cuidados, porque quando nosso mapeamento é feito nos mundos, nos técnicos de reencarnação, quando o Hilário Silva nos fala nos nossos trabalhos, que ele trabalha também no Instituto da Reencarnação, ele nos narra que existe lá, como o André Luiz deixa muito claro, o corpo feminino e o corpo masculino de fluidos, onde é colocado dentro do mapeamento a nossa reencarnação. E se a nossa reencarnação está ali, pronta para ser desenvolvida na Terra, às vezes nós partimos para o plano material com a reencarnação, já com outras programadas, porque nós pagamos em suaves prestações o que nós compramos em atacados. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, vai permitindo aos poucos para nós. Vamos imaginar que nós fizemos um suicídio através da fumaça, do cigarro, da poluição, da bebida alcoólica, algo que nós prendemos a nossa respiração e a oxigenação cardíaca e do cérebro, enfim, dos músculos, que nós prendemos e não deixamos essa oxigenação passar, nós lesamos o nosso perispírito. E esta lesão do perispírito são provas que nós teremos que passar. Mas Deus, na infinita misericórdia, não quer que nós passemos por sofrimentos. Se nós chegarmos aqui na Terra e adiantarmos as nossas provas, nós sermos cautelosos, termos fé, agradecer aquela dificuldade que nós lutamos, com paciência, por sabermos que é com o tempo que nós vamos conseguir superá-la, é a prova bem suportada. E se nós pudermos puxar junto um pouco desta matéria, o que vai ocorrer para nós, talvez nós temos que vir com uma prova de perder um braço. Mas se nós fizermos um trabalho bem feito, deixarmos de estarmos preocupados com a vida dos outros, com a família alheia, nós estivermos cuidando da nossa vida, com fé, podendo fazer ao próximo o bem. Quando nós pensamos assim, nós erramos em vários pontos, 3 pontos importantes também que nós devemos observar.
Nós falhamos pelo bem que não fazemos, nós falhamos pelo mal que fazemos e nós também falhamos pelo mal que nós não evitamos. Qual o exemplo do mal que nós não evitamos? Uma casca de banana está num passeio. Está lá, não fui eu que joguei. Eu posso, simplesmente, se eu não quiser pegar, não estiver alguma coisa higiênica, eu posso com o pé colocar bem beirando ao passeio, ao muro, a um local onde ninguém pode passar, escorregar, porque pode vir uma senhora que esteja passando, uma mulher grávida, um senhor, uma criança, e sofrer ali uma fratura. Nessas condições, que nós poderíamos ter evitado esse mal. Então a prece, como nos avisa nesta obra maravilhosa de André Luiz, que nós precisamos termos o máximo de cuidado com o que falamos, com o que pensamos. Nesses dias atuais que nós estamos acompanhando, quantos irmãos estão perdendo noite de sonos? Quantos irmãos não estão tendo condições de refletir com a preocupação do momento transitório? É preciso termos os cuidados, mas também não podemos abusar. Se no nosso quadro reencarnatório estiver que passarmos, o meu perispírito sentindo a necessidade, não é o vírus que vai vir para o meu corpo. Vai ser a necessidade que eu preciso do meu perispírito, ele aspira o vírus para o meu perispírito e o corpo é o efeito. Então, vai aparecer no corpo. Naturalmente, os nossos irmãos da saúde, que estudam tanto, que se esforçam tanto para poder trazer recursos generosos dentro da saúde, mas que também, sem essa necessidade, nós não temos condições de melhorar se não for através também da fé, porque a fé passa, a fé faz passar todas as nossas dificuldades. Eu tenho um amigo médico aqui em Uberaba, ele me contou uma passagem com ele, assim que ele formou, já há mais de 30 anos, ele estava prestando socorro para um determinado irmão nosso que havia sofrido uma parada cardíaca. E ele estava naquela situação de atender, era o início, né? Ele tinha que abraçar todas as situações. Hoje é um grande cardiologista respeitado aqui em nossa cidade. O que acontece? É meu médico, uma pessoa, um amigo que eu tenho do coração. Ele atendeu esse nosso irmão, era um irmão que tinha uma vida muito aventureira, que procurava ter atos muito irregular, mas era a profissão dele, atendia o que chegava naquele momento. Esse irmão, ele socorreu, e quando ele despede, falou, olha, agora você está bem, terá que ficar internado para passar por alguns tratamentos aqui no hospital. Quando ele foi virando para ir embora, o nosso irmão, que tinha acabado de voltar daquela parada cardíaca muito forte, segurou no braço dele e disse, doutor, a vida é uma vela acesa. Muitas vezes, esta vela, ela é grossa, alta, ela demora a queimar. Outras, doutor, é umas velas fininhas, pequenininhas, queima rapidinho. Outras vão com muitas dificuldades. E vocês, médicos, servem para cercar o vento, para não apagar o fogo da vela. E ele me contou isso depois de mais de 30 anos. Ele gravou e desenvolveu o seu trabalho, um excelente profissional da saúde, maravilhoso. Como Uberaba tem vários. Mas, passado 30 minutos, o nosso irmão desencarna. E ele relatou isso para mim no momento em que nós estávamos, num dia que estávamos precisando de conforto. Minha mãe havia desencarnado há 2 meses atrás, e ele, como médico amigo nosso, foi me visitar lá na capela do cemitério do hospital ainda, e lá ele me levou conforto e me narrou essa história dele. Então serve para nós que nós acreditarmos também no profissional da saúde. Nós temos que levar o nosso lado também de paz para ele. Ele é humano, atravessa as dificuldades dele.
Mas nós não podemos perder a fé em Deus. Se todos nós unir, todas as religiões, todos os segmentos, seja ele qual for, que faz o bem, se nós unirmos em oração, tudo isso vai passar. Nós não observamos na narrativa os nossos irmãos em plena guerra, sendo bombardeados em Bristol, na Inglaterra. Estava lá a ajuda espiritual naquela igreja. Então, nós devemos imaginar nós no momento em uma guerra biológica, onde nós estamos necessitando de oração. E a guerra é mais de nervos. Quanto mais nós estivermos tranquilos, mais a serenidade vai acontecer entre nós. Menos essas nuvens densas, carregadas de magnetismo negativo, irá influenciar em nós. Por isso precisamos orar, termos fé em Deus. Nós temos o exemplo do nosso querido Euripides Barçanufo, aqui da cidade próxima de Sacramento. Ele, com a gripe espanhola, ele não deixou de servir. Foi até desencarnar sem parar, usando todos os seus recursos. E ainda depois desencarnados, como o recurso mais era o animal, na época dele, né? Então passava-se 5, 6, 8 dias, chegava alguém para procurar o remédio, não sabia que ele já havia desencarnado, então os familiares dele diziam, olha, qual o nome? Dava o nome, falou, ele deixou aqui prontinho o remédio para ela. Ele antecipadamente sabia que alguém vinha buscar e já deixava o remédio. Por isso é a fé transporta as montanhas. Se nós não tivermos que passar pela necessidade que precisa passar, pelo burilamento, as enfermidades físicas, nós não vamos passar. Se nós tivermos que passar, vai passar. É preciso que nós não procuremos com as nossas mãos e nem sofremos pela angústia, não sofremos pelo nervoso, pela ânsia, porque as obsessões podem fazer materializar coisas em nós. Nós podemos atrapalhar o tratamento médico com as nossas obsessões. Sabemos que tem a obsessão de desencarnado para encarnado, tem a obsessão de encarnado para desencarnado, tem a obsessão de encarnado para encarnado, tem a obsessão de desencarnado para desencarnado. É a mais comum que existe, a alta obsessão. Nós mesmos nos obsediamos, nós mesmos nos perturbamos, nos desequilibramos. Então é preciso, como exemplo que tem aqui o quadro do nosso querido Chico Xavier, é a passagem dele com a angina, depois dele ter ajudado a nossa irmã a falar Jesus, que ela falou Jesus, ela veio depois, e o Chico, com aquela dor forte, ela veio e eliminou a dor do Chico Xavier, porque ele orava a Deus, houve a ajuda espiritual. Mas nós vamos aqui também, nesses momentos, diante das nossas águas que estão aqui na mesa, e também no lar de vocês, como estão pela saúde, que nós temos que respeitar muito, a interrupção dos trabalhos na casa espírita, nas igrejas, em todos os templos religiosos, mas nós podemos fazer via online, que é uma coisa maravilhosa que Deus nos emprestou. Futuramente nós estaremos fazendo telepaticamente. Então, vamos pedir aqui que nestas águas, que desça o medicamento para nós do plano maior, que os benfeitores amigos, com a permissão de Deus, venha fluidificar e fluviar estas águas para as necessidades de cada um de nós aqui em nosso lar e no lar de quem está chegando esse momento. Que abençoe as caixas d'água colocando medicamento, os vasilhames dos vizinhos, nos locais de trabalho. Que Deus abençoe todos os profissionais da saúde, nos grandes laboratórios que estão estudando sobre a pesquisa, que eles possam ser intuídos pelos bons espíritos, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior, pelo médico dos médicos, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar todos de nós, trazendo paz,
serenidade nos corações de cada um, abençoando este planeta maravilhoso que é o nosso planeta Terra, o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que Jesus Cristo continue amparando todos de nós, abençoando os nossos irmãos que estiverem mais preocupados, que eles possam abrandar o coração, ter fé em Deus. Não caia uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Vamos confiar em Jesus, vamos acerenar os nossos corações, vamos fazer a nossa parte e vamos orar. Evitar os noticiários em exageros, que é uma lei natural, é uma lei de Deus que permite para nós. Aos poucos tudo vai se realizando e volta à normalidade. Um dia todos nós encarnados iremos retornar para casa, para o plano espiritual, é a nossa necessidade. Mas vamos encerrar agora o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a todos que nos acompanharam, dizer que na próxima terça-feira nós estaremos às 20 horas novamente, agradecendo aos amigos, espiritual e material, a todos que nos acompanham, que tenhamos uma noite maravilhosa, um domingo, a noite de domingo para segunda-feira cheia de paz, e que a solução possa vir no tempo de Deus, em nosso favor, em favor de todos de nós. Que este vírus, na verdade, ele não é uma doença, ele é uma saúde. Quando interrogado ao Chico Xavier, quando o HIV, a AIDS estava em alta proporção, chegou e desencarnando vários, pergunta-se ao Chico: Chico, vai existir um tratamento, um remédio para curar esta doença? O Chico responde: meu filho, o HIV não é uma doença, ela é a cura da doença. Então, da mesma forma, nós olharmos um pouco para a natureza, nós olharmos um pouco nos cuidados que precisamos ter com a nossa natureza, nós não ficarmos poluindo desnecessários, sujando as ruas, podemos evitar tantas coisas que nós, aquele papelzinho que jogamos do carro, do papelzinho da bala, que comemos o lanche, vamos pensar em tudo que nós pudermos. Uma sacolinha dentro do carro, nós vamos estar ajudando a natureza. Quais são as defesas de Deus? A natureza. Então, nós vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor, pelo momento, que nós possamos ter paz no coração e contamos com a presença de todos na próxima terça-feira. Pedimos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado e vamos tomar os nossos medicamentos e dar para todos os nossos familiares e guardarem o recipiente para que possamos tomar todos os dias ao levantar, ao deitar. Se nós tivermos o hábito de oração, vamos formular bons pensamentos para que o nosso dia seja melhor. Não acorde já ansiosos, não. Vamos acerenar o coração. Muito obrigado e muita paz. Que assim seja.